Estamos de volta com o programa Legislativo do Futuro. Hoje a discussão é sobre políticas públicas na área da cultura. E para falar desse tema, eu tenho o grande prazer de ter aqui com a gente a empresária, advogada, colecionadora, ela que faz parte do Conselho do MAM, o Museu de Arte Moderna aqui em São Paulo, Mariana Berenguer. E também, sempre o prazer de receber a Procuradora-Geral da Câmara Municipal de São Paulo, a doutora Maria Nazaré Lins Barbosa. Voltando ao tema cultura, artes em geral, que é muito interessante, né? A cidade de São Paulo foi palco da Semana de Arte Moderna, um marco, né? 1922. Agora, em 2022, foram 100 anos, né? E nesse primeiro momento, Mariana, você poderia nos explicar a atualidade desse movimento, o legado que fica? Porque as pessoas ingenuamente pensam, nossa, Semana de 22, 100 anos, isso já está velho. Mas não, se atualiza, né? Na verdade, esse foi um movimento super importante, que na verdade está reverberando até hoje. Houve uma iniciativa da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, juntamente com a Prefeitura, que na verdade uniu as várias instituições públicas e privadas para, na verdade, estarem desenvolvendo as temáticas relacionadas a esse tema, como exposições, programas, palestras e tudo mais. Então, acho que tem uma oferta cultural muito grande, que pode ser aproveitado por todos, que realmente causa uma experiência e uma satisfação muito grande para a família como um todo. E é bacana porque a gente, né, a partir do momento, né, doutora Nazaré, que a gente começa a ter acesso a esses nomes, eles já começam a fazer parte da sua família, né? O Krasberg, quem é o Krasberg, né? Então, tem que conhecer, tem que visitar, tem que se inteirar para conseguir ver quais são as características do trabalho daquele artista e cada vez mais incrementar do ponto de vista de conhecimento, né? Eu penso que é muito importante o investimento, o empenho do setor público, neste caso, né, uma parceria da Prefeitura de São Paulo com a Secretaria de Estado, de Governo do Estado, para tornar acessível ao público tudo isso, né, porque, de fato, é algo que contribui, né, para despertar o interesse, né, o entusiasmo, a tornar presente a memória, né, a atualizar, né, o conhecimento, enfim. É muito importante isso que a Mariana está trazendo, né? Esse empenho, essa força-tarefa, né? Desperta o interesse mesmo, Nazaré, a pessoa realmente começa a pesquisar mais, conhecer mais sobre o Brasil também. Essa exposição do Krasberg, por exemplo, tem tudo a ver com a natureza. Na verdade, ele morava numa ilha e desenvolveu o trabalho com madeira. É um trabalho fenomenal. E eles construíram uma floresta com as obras dele dentro do museu. Então, é muito interessante, desperta muito interesse, traz conhecimento. E assim, você acaba eu ficando cada citei vez mais Franz interessada. Krasberg porque eu sou muito fã mesmo. Eu acho incrível como ele consegue transformar nessas... Uma obra incrível. Né, esses produtos, né, acho que a gente pode chamar assim, da natureza em arte, né, algo assim espetacular. Agora, voltando a falar sobre a questão da Semana de Arte Moderna, isso foi em 22, né, e a gente está sempre aprendendo, né, eu até comentei, né, parece velho, mas não. A cada ano que você conhece, vivencia, vai ver alguma obra, algum manuscrito, você aprende, né, vai aprendendo cada vez mais, vai aumentando o seu repertório. Agora, o Museu de Arte Moderna, ele apareceu depois, né? Foram quase 20 anos depois, 1948, não é isso? Isso. O Museu de Arte Moderna, na verdade, nasceu através da iniciativa do Francisco Matarazzo Sobrinho, o Titilo Matarazzo, que, na verdade, fez uma doação de parte do seu acervo, junto com a da sua mulher, Yolanda Penteado, que acabaram doando para constituir a instituição. Tá certo? E aí a instituição acabou virando uma instituição emblemática, ela completou 72 anos já. Posteriormente, a Bienal foi constituída dentro do próprio MAM, e aí o Titilo e a diretoria começaram a ter um interesse muito grande na própria Bienal, porque tinha uma circulação maior de pessoas, até internacionais, teve exposições muito importantes também, até que teve uma história interessante em relação ao assunto, que, na verdade, o Titilo e a diretoria decidiram na época em, na verdade, transferir o acervo todo do MAM para a USP, tá certo? E continuar focando mais na Bienal. E aí foi constituído o que hoje em dia que é o MAC, que é um museu público, que é o Museu de Arte Contemporânea, através da doação do acervo do MAM. E o MAM, na verdade, acabou ficando somente com o nome. Ele circulou durante vários anos somente com o nome, através de vários intelectuais que faziam parte da diretoria e se surgiram contra essa doação.
e o Oscar Pedroso Horta, que era um advogado na época, que era um dos diretores da instituição, acabou assumindo a presidência, e até acharem um outro ponto, um outro local, que foi, na verdade, no centro da cidade, para recomeçar as atividades do MAN. E aí, resumindo, eles começaram a ter uma nova diretoria e começaram, na verdade, os artistas sempre gostaram muito do museu, estavam próximos, começaram a doar obras novamente através de uma exposição chamada Panorama, que existe até hoje, que é uma exposição fundamental para o museu, e até que houve também um dos diretores italianos, aliás, faleceu e doou a grande parte das suas obras, que eram de obras modernistas, para a instituição novamente, que começou a ter um acervo novamente importante, e assim foi o crescimento da instituição como um todo. Eu tenho certeza que depois desse programa, doutora Nazaré, todo mundo vai falar assim, nossa, nunca fui no MAN nem no MAC, agora vou, né? Porque depois dessa aula que a Mariana está dando para a gente, de como os acervos dos museus são importantes, de como tem uma riqueza nesse sentido, da contribuição para a arte contemporânea. Quem ainda não foi vai ficar tentado aí, né? Com certeza. É interessante porque, claro, ela mencionou aqui várias pessoas que realmente atuaram como patrocinadores, né? Ao lado também da sensibilidade do setor público, questões que têm a ver com governança. E aqui na Câmara Municipal de São Paulo, nós temos dentro da Comissão de Finanças, uma comissão parlamentar, uma subcomissão específica sobre a cultura. Interessante. Como é importante, né, essa parceria, né, entre o setor público e o setor privado, política cultural, questões de governança, de direção das instituições, de contato com os artistas. Como é tão importante esse trabalho num conselho, né, de uma instituição como o Museu de Arte Contemporânea. Aliás, eu vou até aproveitar e comentar a seguinte questão, né? A gente está falando de museus, evidentemente, de espaços de arte, mas a arte, ela é popularizada também quando ela está disponível em locais públicos, né, doutora Nazaré? Como é o caso aqui da Câmara Municipal de São Paulo. Nós temos muitas obras de arte aqui nas diversas salas de reunião, as salas que atendem as comissões e tudo mais. Isso é muito importante também. Sim, temos né? até uma sala Oscar Pedroso Horta. É mesmo, Nazaré, que interessante. Então, isso faz parte, né, para a gente difundir E a gente arte também tem visitação, né, de escolas, com interesse realmente em conhecer não só a instituição Câmara, mas também o seu acervo e dar a conhecer essas outras inúmeras oportunidades e ofertas que a cidade oferece, né, em termos de cultura. Acho que é importante aí também falar que o MAN, já que você estava comentando, o MAN então fica dentro do complexo do Parque do Ibirapuera, tem outras instituições culturais lá dentro, a própria Bienal está lá dentro, o Museu Afro também está lá dentro, e o MAC está do outro lado da ponte. Já vai num dia e já vê tudo isso, né? Então, ou seja, e hoje em dia o parque também, o parque foi objeto de uma concessão. Ele está super mais desenvolvido, tipo assim, tem sinalização para todas as instituições culturais agora, uma programação cultural até intensa lá dentro, muito mais divulgada, então acho que é interessante também a pessoa ter conhecimento sobre esse assunto. E você citou o Parque Ibirapuera, além das próprias instituições no parque, disponíveis no parque, você tem as obras espalhadas pelo parque, que também são motivo de interesse, né? Antes da gente terminar esse nosso bate-papo, eu queria que você comentasse com a gente, Mariana, o que mudou, o que melhorou, o que socializou, o que trouxe relevância para a arte, esse momento da pandemia, né? Acho que foi um marco em vários setores da sociedade e a arte também não ficou de fora, né? Não, a arte, da verdade, é um instrumento essencial até para a questão de saúde pública da população. Acho que isso aí também é importante a gente trazer dentro de um contexto que foi o da pandemia e que continua sendo, porque realmente não acabou a pandemia ainda. Então, assim, a arte acho que teve um papel fundamental nesse sentido, em várias vertentes. Uma delas, por exemplo, na questão da questão online, que, na verdade, as instituições não estavam preparadas para essa questão da digital, né? Acho que ninguém estava preparado, mas as instituições culturais que têm uma questão de sustentabilidade muito menos ainda, mas elas, na verdade, foram à frente e desenvolveram várias ações, cada uma várias ações digitais, e conseguiram quebrar a barreira de trazer, por exemplo, o conteúdo interno dessas instituições, como o conteúdo dos seus acervos, para o conhecimento maior da população. Bate-papo com os curadores das instituições, bate-papo com os artistas, cursos relacionados ao assunto. Então, a gente conseguiu, na verdade, fazer
as instituições saírem para fora. Eu acho que essa é uma barreira importante para, na verdade, ter cada vez mais essa questão de diversidade e inclusão para fora do museu também. E trazendo para fora, é óbvio que você estimula também uma visitação atual, que a gente já voltou para a parte presencial, mas o online provavelmente vai permanecer assim como o presencial. Veio para ficar, né? Veio para ficar, e foi super importante. Para complementar também, né? Sim, para complementar. Porque muitas vezes a gente vê hoje que as instituições de arte, né, elas, por exemplo, elas falam a respeito de um determinado assunto, tem a parte física que você vai ver no museu, e também tem a parte remota, aquela que você vê Sim. através do site. Então, é uma coisa que complementa a outra, né? Sim, até foi feito um trabalho super importante no MAN a respeito desse assunto, que a gente fez um inventário, isso na minha gestão ainda foi 2019, 2021, a gente fez um inventário de todas as obras, que são praticamente 5.600 do museu. Isso acabou sendo um legado enorme, na verdade, para a própria população e para a sociedade, com a manutenção também das obras, com a valoração das mesmas. Então, isso tudo foi possível, na verdade, durante um período que estava tudo fechado, tá certo? As instituições culturais foram as primeiras a fechar e as últimas a voltarem, então foi um desafio enorme. Isso afeta muito a questão de sustentabilidade, que é um outro aspecto importante, você me perguntou da pandemia, dessas instituições. Porque essa questão que a gente comentou um pouco antes, delas serem muito dependentes ainda das leis de incentivos, não terem formas alternativas ainda de ter essa sustentabilidade financeira. Óbvio que essas instituições têm áreas de negócio internamente, por exemplo, áreas de negócios como, por exemplo, um clube de colecionadores, o restaurante, a loja, etc. e tal, mas elas, na verdade, teriam que ter modelos de negócios voltados a dar um certo resultado para poder, na verdade, retroalimentar a própria instituição, e isso já se torna um pouco mais complicado, porque precisaria haver uma profissionalização maior em termos de direcionamento dessa gestão para esse sentido. Isso ainda é um pouco complicado. E mais um assunto importante, então, eu acho que a questão, voltando um pouco, que é a questão da governança. A governança tem a ver também com esse sentido. A Nazaré me questionou até o que seria, para explicar um pouco para o público, o que seria a governança. A governança, na verdade, seria uma institucionalização maior dos órgãos que compõem essas instituições. Normalmente, elas são formadas por conselhos de administração grandes, porque, na verdade, esses conselhos têm pessoas físicas que financiam as próprias instituições. Tem ainda a diretoria, que normalmente é uma diretoria chamada de executiva, mas que tem uma função mais como um conselho também, e o corpo colaborativo. Então, essas instâncias diferentes precisariam estar mais definidas, com políticas e processos mais elaborados também, para garantir uma transparência maior, que vai beneficiar também ao entendimento do patrocinador em relação à instituição e a garantia de que ele, na verdade, pode fazer um investimento e que ele vai saber o resultado que vai receber e aonde ele está colocando o recurso. Bom, e com isso nós fizemos um raio-x da cultura hoje com a Mariana Berenguer, que gentilmente veio aqui no Legislativo do Futuro trazer um pouco de cultura para a gente, um pouco de cultura na área das artes, que é muito interessante. Obrigada também à doutora Nazaré pela presença, é um prazer imenso. Obrigada. Eu queria só fazer um pequeno comentário em relação a essa questão do acesso digital, que durante a pandemia, a Câmara Municipal de São Paulo editou 5 leis tratando exatamente de incentivo à cultura, e agora, no final de 2021, a Lei das Antenas, que permitiu um acesso digital muito mais abrangente para a periferia da cidade de São Paulo. Isso também tem um aspecto cultural. Tá certo, então. Muito obrigada mais uma vez. Interessante, Nazaré. Muito obrigada. E nós convidamos você a continuar atento à nossa programação até o nosso próximo programa Legislativo do Futuro. Se você ficou com alguma dúvida, basta entrar em contato com a gente. Anote aí, São Paulo SP Elege BR /TV Câmara SP. Até mais.